Neste momento, eu quero convidá-lo a ler comigo o capítulo 8 de João, do Evangelho segundo escreveu João, do versículo 1 ao versículo 11, que diz-nos assim: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando? E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram a começar pelos mais velhos até os últimos, e ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Pai, traga luz ao nosso entendimento por essa palavra. Espírito Santo, renova o nosso entendimento a partir dessa palavra. Que o Espírito de revelação esteja a fluir sobre nós, em nós e através de nós. Que esta casa seja cheia do poder e autoridade desta palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Versículo 1 começa assim: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Este episódio, ele é único nos evangelhos. E ele carrega uma multidão de verdades, de lições, de advertências, admoestações, edificação e também consolo. É interessante que o texto começa com um porém. Porém é uma conjunção adversativa. E quando todas as vezes que aparece um porém, um mas, um todavia, um entretanto, no entanto, você precisa prestar atenção o que aconteceu no momento antes, que precedia essa expressão, porque após este porém haverá um contraste, haverá algo que vai ser contrário àquele acontecimento, àquela palavra, e isso é importante para que nós possamos entender o peso deste porém aqui, o peso deste porém. Se você prestar atenção no versículo 53 e nos seus anteriores, você perceberá que Jesus estava no templo. E os saduceus, os fariseus, os sacerdotes,
haviam enviado homens para prender Jesus no templo. Mas o texto vai dizer de que eles voltam e para os seus líderes religiosos, dizendo que não conseguiam prendê-lo porque ninguém falava como eles. E então, entre essa cúpula religiosa contra Jesus, começa uma confusão, começa uma turbulência. Esses homens começam a discutir sobre Jesus, sobre persegui-lo, sobre matá-lo. E o texto do versículo 53 vai dizer: e cada um foi para a sua casa. Após aquela confusão, após aquela turbulência, cada um foi para a sua casa. E então começa o primeiro versículo do capítulo 8, dizendo, porém. E este porém é um contraste do versículo 53. Porque se no versículo 53 cada um foi para a sua casa, porém, Jesus não foi para a sua casa. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, o Getsêmani. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você faz após uma turbulência? O que você faz após você saber de um complô, de uma perseguição, de um levante? O que você faz após você saber que houve um montim, que houve alguém na empresa, que houve alguém na parentela, que houve alguém até mesmo na igreja, que começou a levantar uma perseguição, uma oposição contra você? Após você ser alvo dessa turbulência, qual é o seu ato, a sua atitude no momento seguinte? Há muitos que no momento seguinte entrarão no lamento, que muitos no momento seguinte vão entrar numa autodefesa. Mas Jesus, após uma profunda turbulência e perseguição, ele decide orar. Aqui nós falhamos, porque quando nós ficamos a saber de um diagnóstico, de um laudo, quando nós ficamos a saber de um enfrentamento, muitos de nós esmorecemos, esfriamos, muitas vezes nos revoltamos, mas Jesus, após uma turbulência e perseguição, ele vai orar. Você precisa aprender de que as turbulências da vida contrária a você precisa ser sucedida. Não é de murmurações, não é de um auto-vitimismo, mas precisa ser sucedida de oração. Porém, Jesus foi orar. Ele não ora por alguns minutos, ele orará a noite inteira. E é interessante, porque no versículo 2 vai dizer, e pela manhã cedo voltou ao templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. Ei, Jesus está a nos ensinar que só quem vive de joelhos no Getsêmani tem autoridade para sentar-se e ensinar. Muitas vezes nós, pregadores, ensinadores, cantores, pessoas que é do altar, que é
do púlpito, do microfone, que estão em contato coletivo com o rebanho, com a igreja. Muitas vezes, muitos de nós falhamos por demais. E não é na letra, não é na técnica, não é por falta de conteúdo, porque muitos pregadores e ensinadores possui uma multidão de conteúdos, de saberes invejáveis. Pessoas que conseguem construir sermão com informações chocantes, impressionantes. Mas essas pregações, esses louvores, essas intervenções não geram transformações nos ouvintes. Não geram transformações em quem ouve. E por que não? Não é porque está pregando errado, é porque estão se assentando para ensinar sem antes estarem de joelhos diante de Deus. Para que Jesus pudesse se assentar pela manhã, ele passa a noite inteira de joelhos ou orando ao Pai. Só quem vive de joelhos tem autoridade no mundo espiritual para ensinar. O texto vai nos deixar na sequência a grande lição que o passar de Jesus a noite inteira em oração, quando Jesus precede o seu dia com oração, quando Jesus precede o dia com oração, é como se ele estivesse se preparando, é como se ele estivesse se revestindo para aquilo que estaria por vir. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que tem precedido o seu dia? São aqueles sentimentos, mais um dia, de novo. É este peso. O que precede o seu dia? Deixa eu lhe dar uma chave bíblica. Quando o seu dia é precedido de oração, no mundo espiritual, você ganha autoridade para desarmar todas as armadilhas de Satanás. O fato de Jesus passar a noite em oração e pela manhã ele será assaltado por toda uma emboscada, revela-nos de que o triunfo de Jesus sobre as armadilhas preparadas para ele se deu não durante aos seus movimentos, mas essa batalha já tinha sido ganha durante a noite quando orava ao seu Pai. Se os seus dias forem precedidos de oração, prepare-se para você não ser surpreendido por nenhuma artimanha. Prepare-se para você contemplar, testemunhar o desfazer de Deus sobre todas as emboscadas de Satanás contra a sua vida. Muitas vezes nos embaraçamos, porque os nossos dias não são precedidos de oração. Existe uma fala atribuída a Lutero que ele dizia: amanhã eu terei muitos afazeres, portanto, eu preciso orar mais. Ele acordava e dizia: hoje a minha agenda está cheia,
além do normal, portanto eu preciso estender a minha oração. O que muitas vezes acontece conosco é que quando nós olhamos para a nossa agenda cheia, então o que nós fazemos? Subtraímos a nossa relação de oração com Deus. Quando você precede o seu dia com oração, você se prepara no mundo espiritual contra os ataques de Satanás. A partir do versículo 3, então desenrola-se todo um cenário que tem 3 protagonistas. E nós vamos trabalhar estes cenários a partir de cada personagem. Os primeiros personagens que se destacam nesse texto são os religiosos. São os escribas e fariseus, versículo 2. O texto vai dizer que esses homens vão protagonizar o trazer de uma mulher aos pés de Jesus. Jesus estava ensinando e de repente eles interrompem o ensinamento de Jesus, trazendo uma mulher que foi flagrada no pleno ato de adultério. E a primeira coisa que eu aprendo aqui é que muitas vezes os maiores danos que a igreja sofre não são com os de fora. Eu vou repetir. Muitas vezes os maiores danos que a igreja sofre não são com os de fora. Porque escribas e fariseus, na nossa linguagem, eram obreiros, eram líderes. Na nossa linguagem, eram pastores. Esses homens, eles não deveriam se portar deste modo. Esses homens não deveriam se comportar com essas atitudes. Talvez poderia esperar disso de um ímpio. Mas escribas e fariseus, quantas pessoas do lado de dentro da igreja são instrumentos. Elas não correspondem com o nome que carregam. Elas não vivem alinhados com a sua natureza, ao qual defendem ter e ser. Muitas vezes, a igreja sofre, não é por causa das oposições de fora. A igreja sofre por aqueles que estão dentro da igreja, que ferem, que entristecem uns aos outros, que negligenciam os seus papéis. Isso às vezes acontece dentro de casa. Muitas vezes, as suas feridas foram abertas, não foi pelo vizinho que não gosta de você, não foi pelo seu colega de trabalho que não vai com o teu jeito. Muitas feridas são abertas por aqueles que estão dentro de casa. É um marido que nunca deveria agredir essa mulher. Nunca deveria agredi-la, abusá-la, verbalmente, moralmente. Nunca esta mulher deveria desonrar esse marido. Nunca esses pais deveriam ser maltratados, desonrados pelos filhos. E nunca esses filhos deveriam serem abandonados pelos seus pais. Muitas vezes, as nossas maiores feridas abertas não acontecem do lado de fora, seja da igreja, seja dentro de casa. Mas é exatamente isso que esse texto vem nos dizer. Escribas e fariseus são aqueles que deveriam representar a maior maturidade em relação à piedade, mas são exatamente esses
que vão protagonizar ruínas e desastres. Ei! Ao olhar para os escribas e fariseus, a gente aprende que quão cruel nós podemos ser em nome da santidade. Quão cruel nós podemos ser em nome da santidade. Porque você percebe que eles vão utilizar a Bíblia. Eles vão utilizar a Bíblia. Quantos maridos insanos utilizam, por exemplo, Efésios capítulo 5, dizendo, a Bíblia diz que a mulher tem de ser submissa aos seus maridos. Quantos homens que pegam esse texto para poderem abusar, serem autoritários para com as suas esposas. Ou vice-versa. Quantas delas diz, o texto fala que vocês devem amar, mas você não me ama. Quantas pessoas, quantos dentro da igreja que em nome da santidade, ao invés de estender as mãos, deram os pés em quem falharam, em quem pecaram, em quem erraram. Quantos que foram cruéis em nome da santidade, por causa da santidade abandonaram, deram as costas. Deixa eu te fazer uma pergunta, a sua santidade te deixa mais misericordioso ou mais cruel? À medida em que você avança a sua intimidade com Deus, você se torna mais compassivo, você se torna mais misericordioso, mais generoso. Ou quando você avança na sua suposta santidade, você fica arrogante, prepotente. Olha as pessoas de cima para baixo, julgando-as, de que ninguém ora como você ora, que ninguém cultua como você cultua, e você usa esses pretextos para humilhar pessoas. Você usa os seus períodos de oração para dizer que essa mulher não é crente, que esse marido não é crente. O quão cruel nós podemos ser em nome da santidade. É só você olhar para o islamismo, o que eles chamam de guerra santa, em nome de Deus, em nome de Alá. Muitos são cruéis em nome da santidade. Quando eu li esse texto, duas palavras saltou diante de mim, no versículo 6, e eu tremi. Porque o versículo 6 vai dizer, isso diziam eles, os escribas e fariseus, tentando-o, para que tivesse de que o acusar. Ei, quem que na Bíblia você se lembra que tem um papel de tentar e de acusar? Quem que na Bíblia, que em Mateus capítulo 4 diz, e o Espírito levou para o deserto, para quê? Para ser tentado. Por quem? Por Satanás. Sabe qual é a advertência de Deus para mim, quando eu olho para a atitude desses escribas e fariseus? Que nós não fomos chamados para protagonizarmos os papéis de Satanás. Eu
não fui chamado para fazer o que Satanás faz. Ele tenta e ele acusa. Não são poucos do lado de dentro da igreja que vivem uma vida de acusadores, que vivem uma vida tentando-a. Seja um homem que vai tentar uma mulher, tentando seduzi-la, ou seja uma mulher que vai tentar homens com a sua sensualidade. Nós não fomos chamados para protagonizar os papéis que é do diabo. Você não foi chamado para tentar ninguém, e você não foi chamado para acusar ninguém. A Bíblia diz que o tentador é Satanás e o acusador é o diabo. Este papel não é nosso. Se você nasceu de novo, se o seu nome está escrito no livro da vida, todo investimento que a cruz fez em ti através de Cristo Jesus não é para você acusar ninguém e muito menos tentar ninguém. Esses homens vão protagonizar aquilo que é do diabo. Eles vão acusar, eles vão armar. Nós não fomos chamados para realizar aquilo que o Satanás faz. O texto diz que essa trama, essa armadilha, porque o texto fala que essa mulher ela foi apanhada no ato de adultério. Ei, não é forçar o texto pensar de que foi uma orquestração dos escribas e fariseus. Não é forçar o texto ao nós pensarmos, deduzirmos, inferirmos, de que foram esses religiosos que programaram isso. Quando eu vejo esses homens arquitetar um plano invasivo, sabe o que Deus grita no meu coração? Que muitas vezes alguém invade a intimidade das pessoas, não é para sará-las, não é para ajudá-las. Muitos invadem a intimidade do outro para ferir. Muitos invadem a intimidade do outro para arruinar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quantos que se revoltaram contra amigos e que tinham segredos, e de repente esses segredos são ventilados. Às vezes era um parente, era um familiar, que de repente agora decide abrir a intimidade, e abrirá como vingança. Não. Você não pode permitir que o seu acesso à intimidade seja de quem for. Seja para feri-las, seja para danificá-las. Você não tem esse direito de invadir a intimidade de ninguém com um propósito maquiavélico. Eu termino falando dos escribas e fariseus. Um alerta de Deus que grita ao meu coração. Não se promove a partir do erro de ninguém. Os escribas e fariseus vão se promover, vão usar o pecado desta mulher para criar uma armadilha para derrubar Jesus.
Eles queriam utilizar esse erro para sobressair, para mostrar que Jesus era falho e que eles eram os poderosos. Ei! O pecado do seu próximo não é negócio para você lucrar. Eu vou repetir. O pecado do teu próximo não é negócio para você lucrar. Não use erro de ninguém para se promover. Não usa o erro de ninguém para dizer que você era o que estava certo. Era você que tinha razão. Isso é maligno. Isso é diabólico. É por isso que quando Paulo vai escrever aos Gálatas, no último capítulo, capítulo 6, no versículo 1, no versículo 2, Paulo vai dizer que aquele que pecar entre vós, encaminhai-os. O termo encaminhar ali, cartatizo, que era um termo para engessar ossos quebrados. E Paulo vai advertir, quando você vai cuidar de alguém que pecou, cuida com humildade e com temor, para que você não caiba a sua cova. Quantas pessoas zombam quando alguém errou? Nessa briga de poder, quantos vices torce para que o primeiro fale? Isso acontece na empresa. Ele quer que o seu superior caia para que ele possa subir de cargo. Isso é diabólico, isso é maligno. Nós não devemos nos promover com o erro de ninguém, com os erros de ninguém. O segundo olhar para essa história, e nós já estamos a caminhar para o fim. E quando Jesus gritou isso no meu coração hoje, eu fiquei muito quebrantado. Porque o texto diz: e pondo-a no meio da onde? Aonde que Jesus estava? Jesus estava onde? Jesus estava no templo. Mas deixa eu te lembrar aqui. Olha o versículo 3. Uma mulher apanhada em adultério. Aonde que ela foi apanhada em adultério? Na sua casa, não sei. Naquela época tinha motel, também não sei. Prostíbulo tinha. Raabe é um caso desse. Mas aonde que essa mulher estava adulterando? Não sabemos. O fato é que ninguém vai adulterar olho nu. Ninguém vai para uma avenida adulterar. O adultério, por ser pecado, são coisas ocultas, secretas. Mas de repente essa mulher está no templo, ela está exposta. E Deus gritou no meu coração: a prática do pecado pode ser secreta, mas a sua consequência será pública. A prática do pecado pode ser escondido. O pai não sabe, a mãe não sabe, a esposa não sabe, o marido não sabe, o pastor não sabe, o líder não sabe. Mas nada ficará encoberto. É uma questão de tempo. Essa bomba vai explodir. E a consequência foi isso que Deus gritou para Davi. Em Samuel capítulo 11, Davi, o que você fez às ocultas, as consequências serão visíveis. O que fez no oculto, disse Jesus, será pregado no telhado. Quantos
que estão em pecado, estão na promiscuidade, na lascívia, está na prostituição, na fornicação, no adultério, na pornografia, está lidando com dinheiro ilicitamente, e parece que ninguém vai saber. O diabo gritou em tal coração: ninguém ficará sabendo. Não se engane. O que é praticado no secreto é uma questão de tempo. Se não houver arrependimento, os danos serão muito mais catastróficos. Nunca me esqueço de um entendimento que virou uma chave na minha mente. Pecado é como uma bomba. É como uma bomba. Quando você confessa, essa bomba vai explodir. Mas você já viu os responsáveis, os desativadores de bombas? Existe toda uma técnica para desarmar uma bomba, para que os danos sejam menores. Há danos, claro, há explosão, mas os seus danos são menores. Mas existem aquelas bombas que não são desarmadas, e quando elas explodem, ruído, estruturas, casas, pessoas. O ato de você desarmar uma bomba é o ato da confissão. Quando você antecede, você confessa para a esposa, você confessa para o marido, você confessa para os pais, você confessa para a igreja, para os seus líderes. Há um ato de confissão. É como se você estivesse desarmando essa bomba. Vai explodir, mas os danos são menores. Agora, quando se descobre, quando alguém viu, filmou, vazou no WhatsApp, a bomba explodiu. Aí a consequência é muito mais danosa. Se Deus não confronta Davi, talvez ele não confessaria. O pecado foi secreto com Betseba, mas a sua consequência foi pública. Você que está me ouvindo, que está a flertar com alguma espécie de pecado, em nome de Jesus, arrependa-te. Renda-se à graça de Deus e o perdão de Deus, antes que essas consequências vão muito mais além do que você pode imaginar. Segundo, o que você faz na sua intimidade reflete na igreja. Essa mulher pecou na sua intimidade, mas olha onde que ela estava. Ela estava no templo. O seu episódio interrompeu o ensinamento de Jesus. Aqueles que pensam que os seus pecados não interferem na igreja, ninguém está vendo, ninguém tem nada a ver com a minha vida, isso aqui é uma coisinha à toa. Mentira de Satanás. Paulo vai escrever aos Coríntios capítulo 12, que quando um membro padece, todo o corpo padece. Vão pregar em pecado, vão orar, vão cantar em pecado, exercer liderança em pecado, vai para esta empresa exercer uma gerência em pecado. Você não faz ideia, Jonas é a prova que quando você está em desobediência, você coloca em risco tudo que está à sua volta. Não se iluda, não existe pecado ilha. Não existe pecado que você é o único a ser afetado. Quando você, pai, peca e não trata esse pecado, você compromete toda a estrutura familiar. De igual modo a mãe. O que essa mulher fez na intimidade refletiu no templo.
Ei, versículo 3, trouxeram-lhe uma mulher. Quando você está doente, você vai ao médico. Quando você não está bem, você vai ao hospital. Por que que quando nós pecamos, nós fugimos? Deixamos de congregar, não pedimos ajuda. Ei, esta mulher deveria procurar Jesus. E eu aprendo que quando os nossos pés não vão para o concerto, mãos nos arrebatarão para lá. Quando os nossos pés não correrem para reparar o altar, para se arrepender, confessar e se humilhar, mãos vão trazer. Mãos vão trazer. Mãos vão trazer. Talvez esta mulher nunca iria ao encontro de Jesus, mas o que lhe aconteceu de pior lhe trouxe aos pés de Jesus. E você precisa crer nisso. Quando você pensa que tudo está acabado, você perdeu tudo, perdeu a empresa, perdeu a família, perdeu confiança, você perdeu tudo. Você precisa entender de que isso é uma mola te levando para perto de Jesus. Eram os seus pés que deveria ter ido buscar a presença. Eram os teus pés que deveriam ter ido orar. Eram os teus pés que deveriam ter ido pedir conselho, mas não foram. Então Deus vai preparar uma baleia para levar lá. Deus vai preparar uma tempestade para ver se você se manca, para ver se você se desperte. Quando os meus pés não vão, mãos serão preparadas para me levar até Jesus. E então eu termino olhando para esse texto a partir da perspectiva de Jesus. Essa mulher é lançada aos pés de Jesus. E o texto fala que quando ela é lançada no meio, os religiosos então fazem o discurso, como diz a lei de Moisés. As tais devem ser apedrejadas. As tais devem ser apedrejadas. Não é os tais, é as tais. Ei, segure. Não é os tais, porque se é os tais era homem e mulher, mas é as tais. É muito óbvio no texto que o homem não está aqui. Então sabe o que Deus está gritando? Sabe o que Deus está gritando para ti hoje é: o que você está absolvendo? O que você está poupando? Este homem foi poupado, mas este homem pecou. O que você está poupando? O que você está escondendo? Às vezes você está advogando uma causa que você nunca deveria ter entrado nela. Às vezes você está lutando uma batalha que nunca deveria ter lutado. Às vezes você está absolvendo, você está protegendo pensamentos, motivações que você nunca deveria ter hospedado, guardado e nem protegido. Eles fazem um discurso e diz assim: o que tu dizes? E então, olhando a partir do olhar de Jesus, primeiro, quando eles lançam a mulher, Jesus não fala.
Jesus não fala. Jesus fica em silêncio. E o texto vai dizer no versículo 7, e insistindo eles. Quanta gente que insiste no que não deve. Quanta gente que insiste. Ele insiste, este homem insiste em violar os seus papéis nesse casamento. Esta mulher insiste em quebrar princípios nessa relação. Esse obreiro, esse cristão, ele insiste em transgredir o propósito. Tem gente que insiste no que não deveria. Eles insistem. E Jesus em silêncio. Então eu aprendo em primeiro lugar, olhando a partir de Jesus, que o silêncio de Jesus Cristo não é sinônimo de inatividade. O silêncio de Jesus não é sinônimo de inatividade, porque enquanto Jesus estava em silêncio, o texto fala que ele estava escrevendo na areia. É possível que você não ouça a voz de Deus. É possível que o silêncio de Jesus seja ensurdecedor ao teu coração. Mas não pense que porque ele está em silêncio, ele está de braços cruzados. As suas mãos estão em movimento. As suas mãos estão em movimento. Oh glória, oh glória. O silêncio de Deus pode ser real na sua vida, em meio às suas tensões, em meio às suas batalhas. Oh glória. Mas as mãos de Deus, relamburi palacambuli revevúcia, as mãos de Deus não estão atadas. Deus está gritando esta palavra a alguém esta noite. Não é inatividade. Ao olhar para Jesus no texto, eu aprendo que Jesus transforma em vida toda sentença de morte. Se eles tivessem levado aquela mulher aos pés de Anás, de Caifás, de Pilatos, essa sentença de morte seria executada. Mas eles trouxeram, foram aos pés de Jesus. E quando está nos pés de Jesus, toda sentença de morte é transformado em vida. É por isso que aconteça o que acontecer, não se afugenta da presença, não se afasta da comunhão, não abandona a igreja local, o secreto com Deus, porque longe dos pés de Jesus a sentença de morte são executadas, mas aos pés de Jesus ele transforma maldição em bênção, como ele fez com José. Ele transforma em bem todo mal. Deixa eu terminar aqui. Olhando para Jesus no texto, eu aprendo que Jesus ensina que santos não carregam pedras nas suas mãos. Ei, Nazareno, só tinha um aqui que não tinha pedras nas mãos. Só um que não tinha pedras. E ele não tinha pedra porque ele era santo. Porque na verdade, quando nós pegamos pedra nas mãos, nós queremos esconder os nossos pecados.
Na verdade, quando nós pegamos pedra nas mãos para criticar alguém, para derrubar alguém, para exercer juízo sobre alguém, na verdade nós queremos esconder os nossos. Santos não carregam pedra nas mãos. Santos carregam cicatrizes de oferta, de amor, de sacrifício em favor dos seus irmãos. NASA, santos não carregam pedras para ferir ninguém. Santos carregam curativos. Porque o samaritano era curativo nas mãos, não eram pedras. Todas as vezes que você vê alguém com pedra nas mãos, este tal não vive a santidade segundo os princípios do Evangelho. Todas as vezes que você pega a pedra para fazer juízo na sua família, com seu filho, com seu pai, apontando erros com juízo, você está com pedra nas mãos. Você está com pedra nas mãos. Santos não carregam pedras. E eu vou terminando dizendo: Jesus olha para aquela mulher e diz: vai e não peques mais. Perdão e graça não é permissão para continuar a pecar. Perdão e graça não é permissão para continuar pecando. Não é porque Deus é perdoador, não é porque aonde abundou o pecado superabundou a graça que você continuará a pecar sem temor. Nunca me esqueço de um escritor que escreveu a definição de graça, dizendo que graça é licença para ser parecido com Jesus. Não é permissão para pecar, é licença para ser parecido com Jesus. Em último lugar, ao olhar em Jesus, eu aprendo que aos pés de Jesus, todo recomeço é possível. Oh glória! Você pode ter perdido muitos, seja como consequências de erros, de escolhas, ou seja, perdas advindas de circunstâncias externas que não tem a ver com o que você plantou. Não importa as perdas, não importa. Se você estiver aos pés de Jesus, você pode recomeçar. Você pode recomeçar. Deus pode te levantar das cinzas. Todo recomeço é possível. E quando eu terminava de meditar nesse texto hoje, Deus gritou no meu ouvido, dizendo: aonde que essa mulher foi envergonhada? Está no texto, no templo. Foi no templo que ela foi exposta, foi no templo que ela foi humilhada. Foi no templo que alguém começou a querer rifar ela. Matamos ou não matamos? Foi no templo. Foi no templo. Mas aonde que essa mulher foi perdoada? Aonde que esta mulher foi redimida? No templo. Oh glória! Tem muita gente que já foi ferida aqui dentro. Já. Eu já fui ferido muitas vezes no templo. Você conhece alguém também que já? Alguém falou o que não devia. Alguém fez o que não deveria. Sofremos
Somos feridos aqui dentro, é verdade. Por isso que você não pode permitir que as coisas que acontecem dentro da igreja te afastem do Deus da igreja. Não. Cresça, amadureça. Mas se é verdade que aqui dentro as pessoas podem ser feridas, é verdade que aqui dentro as pessoas podem ser maltratadas, podem. Foge do nosso controle. Você pode sentar no banco e ninguém nem te cumprimentar. Você pode ser maltratado dentro do templo da igreja, pode. Não deveria. Você nunca deveria ter sido desrespeitado na igreja, nem no estacionamento. Não deveria. Mas acontece. E o pior é que nós pastores, muitas vezes, nem sonhamos que essas coisas estão acontecendo após um culto. Nem sonhamos. Essas coisas acontecem. Mas Jesus termina gritando no meu coração, dizendo: essa mulher foi exposta, envergonhada, humilhada no templo. Mas também no templo, oh glória, é o lugar que Deus sara, que Deus perdoa, que Deus redime, que Deus restaura o casamento, que Deus levanta o homem, que Deus levanta a mulher, que Deus salva, que Deus liberta. É no templo que Deus transforma histórias. Não é porque você foi ferido aqui que você nunca mais deve voltar. Não é porque você foi decepcionado aqui que nunca mais você deve voltar. Não é porque você se sentiu frustrado aqui dentro que você deve abandonar este lugar. É isso que o diabo quer. No entanto, creia de que há cura neste lugar para as tuas feridas. Há redenção de Deus para a tua história. Em nome de Jesus.